Vamos lá, gente. Mais um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. Episódio super atual aqui, né? Uma tendência que a gente vem falando bastante. Tendência de wellness, né, Melo? É isso aí. A gente falou muito, né? Desses novos formatos, novas linguagens, o crescimento dos eventos de saúde e bem-estar. E a gente vai ser uma pessoa que já estava muito antes de ser tendência, ou melhor, que talvez criou a tendência, viu a tendência antes de todo mundo visualizar. Uma das maiores referências, né, no Rio de Janeiro e no Brasil, para falar sobre o tema. É isso aí. Eu escutei de pessoas sêniores do mercado falando que, cara, quando ele fala, eu escuto, assim. Então, isso é muito interessante. Chama aqui com o cara da corrida de rua, da maratona. É tipo o Jedi escutando o Jedi, né? É, isso aí. Muito bom, né, Melo? Quem quer entender mais sobre esse assunto, ou quem gosta de correr, de maratona, acho que fica ligado aí que vai ser muito aprendizado. Eu tô aqui ansioso para aprender. Isso aí, estamos, pô. João Traven. Pô, que honra. Vocês estão levantando muito a minha barra. Mas vamos lá. É muita responsabilidade, mas um prazer estar aqui pra gente falar isso. Legal demais. Um pouco de corrida. É isso aí. E para clarificar aí pra audiência, faz a Maratona do Rio, né? Nosso grande Rock in Rio das corridas. Um evento que, além de tudo, é super importante para a cidade, né? Movimenta a economia da cidade, atrai turista para a cidade. Não, estratégico para a cidade. Agora, interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores dos bastidores, e o Traven falou, não, eu trabalhava com turismo. Pô, se tem um cara que faz turismo aqui, é o Traven, né? Trazendo os turistas para cá, para a cidade, tem um impacto gigante, né, cara? Assim, a corrida, eu vi os números sobre o impacto na cidade, a quantidade de pessoas que vêm ao Rio, né? Que é covardia também a corrida aqui no Rio, né? Então, assim, tem um apelo diferenciado correr aqui no Rio, né, cara? Assim, uma vista maravilhosa, né? Pois é. E já deixo aqui meu abraço para o nosso amigo Emerson Martins, Porra. que grande parceiro do Traven e gente muito boa. E fez essa conexão aqui para o Traven estar junto. Falou, não, cara, tem que estar lá e tal, não sei o que, o Traven é o cara. Então, valeu, Emerson, grande parceiro. Legal demais. Grande abraço aí, né? Porra, um irmão, mestre, professor nosso, né, Melo? Exatamente, mestre. Quando isso aí. Estava indo, já tinha ido e voltado umas 4 vezes. Isso aí. Minha primeira reunião da vida foi com ele. É mesmo? Olha foi, só. minha primeira foi. Ele e o Lazzarini. Fechou o negócio? Hoje. Fechamos, cara. Fechamos. Foi a primeira reunião. Parceria com Festa do Castelo de Itaipava. Grande festa. Grande saudade não posso falar, mas assim, dá aquela memória afetiva. Era boa a festa, cara. Porra, legal demais. Mas é isso, vamos lá, né? Vamos lá. João Traven, Maratona do Rio. Conta aí como você começou, Traven. Então, como é que só foi? fazendo um... E é importante a gente falar da Spiridon, né? Que é seu braço de produção. Então, a Spiridon começou em 92, né? Mas eu comecei antes. Eu comecei a correr, eu morava em Ipanema. Aí eu comecei a correr para emagrecer. Corria eu e um cachorro. Corria 500 metros, o cachorro estava inteiraço e eu estava já acabado. Aí eu comecei a correr, entrei na academia, comecei a dar uma volta na lagoa, com uma turma da academia, um pessoal até mais velho do que eu. Aí comecei a animar e tal, e aí eu entrei na primeira corrida que eu entrei na vida, foi depois de treinar bastante já, foi a corrida da Ponte, que a gente vai voltar até fazer agora, está tudo certo para voltar a fazer. Então foi a primeira corrida que eu entrei na vida para correr, foi a corrida da Ponte. Maneiro, Ponte Rio-Niterói, né? Niterói, né? Saía lá de Niterói, não falei para ninguém, não falei nem em casa, eu morava com a minha mãe, e levantei 4 horas da manhã, peguei a barca, fui correr, voltei, cheguei em casa, era um dia de sol, cheguei seco, só queria comer fruta e beber água. Minha mãe até perguntou, mas o que aconteceu? Eu falei, estava correndo. Mas você foi correr aonde? Eu falei, vim de Niterói correndo. Ele falou, meu filho, você vai morrer disso. Isso vai te matar. E ela não sabia que... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Deus a tenha. E aí eu vi ali que era legal participar das provas. Aí deu... Porque na minha cabeça eu já corri na lagoa, dava 2 voltas. Eu falei, para dar a terceira volta é fácil. Não é assim.
né? Eu vi que você tem que ter muito mais treinamento, não se aventurar. Mas você começou com 500 metros, né? Não, comecei com 500 metros, isso. fui aumentando. Isso é uma grande lição, né? Você tem que começar devagar. Isso aí. E aí eu comecei, depois fui ver a maratona, fui entender o que era maratona. Tinha uma moto, fui de moto a primeira vez. Aí eu falei, não, no seguinte eu vou fazer. Aí eu não consegui treinar para fazer a maratona. E aí eu fui no ano seguinte, fui de bicicleta. Já melhorou, porque eu fui de bicicleta. Cheguei em casa com calo na mão. Eu falei, pô, esse negócio de maratona é longe, né? E aí eu treinei para fazer a minha primeira maratona, anos 80 e pouquinho. E participava da maratona, largava do Leme, chegava no Leme também. Era uma prova do Jornal do Brasil, que era a empresa que promovia a maratona na época. E aí eu continuei correndo e tal, gostando, entrando nas maratonas, correndo. E aí a primeira vez que eu viajei para fora foi para correr a maratona em Nova York, em 1988. E fiquei maravilhado. Na época, a maratona de Nova York tinha 20 mil pessoas, eu acho que eram 20, não tinha 25 mil. Hoje são mais ou menos quantos? Hoje são mais de 60 mil pessoas, só da maratona, só da maratona. Porque aqui no Rio a gente tem 60 mil pessoas na prova, mas são 4 provas. Então, só a maratona na época tinha uns 20 mil pessoas e hoje a maratona de Nova York tem muito mais tempo que a nossa, né? E a maratona lá tinha 20 mil pessoas, eu fui correr, minha primeira viagem, dinheiro em contado. Deixei para comprar o tênis no último dia da viagem e andei em Nova York todo e já estava chorando que eu não estava conseguindo comprar um tênis, porque não tinha tênis do meu tamanho. A quantidade de estrangeiros na cidade tinham comprado todos os tênis e eu consegui comprar um tênis numa loja longe pra caramba. Consegui encontrar um tênis do meu tamanho, comprei um tênis roxo e verde. Isso... Isso foi em 88, tem quantos anos? Tem mais de 30 anos, 37 anos. E aqui no Rio, no Brasil, para o pessoal usar um tênis roxo e verde, naquela época era difícil, né? Mas comprei o tênis e usei aqui. E aí eu vi aquilo, eu falei, caramba, meu sonho é fazer isso aqui lá no Rio. E aí que eu tive uma ideia assim de querer fazer a maratona do Rio, e aí que a gente conseguiu, isso foi em 88 que eu vi, e a gente só conseguiu realizar em 2003. Opa, então olha aí, galera, quando pensa num projeto, tenta fazer 3 meses, 6 meses, acha que é pouco tempo e desiste. Quanto tempo você levou de 88 para 2003 para realmente realizar teu sonho, né? Então, aí eu montei a Spiridon em 92. E nesse momento você estava trabalhando já com turismo? Então, eu já trabalhava com turismo. Comecei a trabalhar em turismo, que é quando eu fui correr em Nova York, eu já trabalhava com turismo. Né? Então, o pessoal da agência me deu uma força para viajar, falou que ia ser a melhor coisa que ia acontecer na minha vida, era eu fazer aquela viagem para a Maratona de Nova York. Realmente foi uma das melhores coisas, realmente, que ali eu vi que o futuro estava ali. Viajar abre muita cabeça. Abre muito. E como é que foi de 88 até 2003? Aí você foi tocando turismo, outras coisas? Tocava turismo. Em 92 eu montei a empresa, Spiridon, mas eu trabalhava com turismo e com eventos, assim, bem coisas menores. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma primeira corrida, organizar, e aí foi evoluindo, né? Eu montei realmente esse negócio da corrida, que eu entrava nas corridas e via a corrida, ou não tinha medalha, ou não tinha distância certa, ou não tinha água. E o turismo, você montar uma viagem, é um evento, né? Você também fazer isso. E aí eu via que as coisas, sempre faltava alguma coisa, eu falei, vou tentar entrar nesse mercado para tentar melhorar, né? E entrei para tentar melhorar realmente, né? E conseguiu melhorar bastante. A gente melhorou bastante. Sempre tem coisa para melhorar, né? Mas conta aí a primeira, como é que foi? Como é que você conseguiu realizar a primeira corrida? Então, a primeira corrida a gente realizou fazendo por uma fundação que queria fazer até uma corrida contra o câncer, né? Um projeto desse. E uma das pessoas que eu corri, um médico, ele era o diretor dessa fundação e me deu a oportunidade, até uma corrida gratuita, né? E aí deu a oportunidade de a gente fazer, e tinha outras provas
nessa mesma data no Brasil todo. A gente falou, não, a gente faz aqui do Rio, e outros fazem em outro lugar aí, né? Mas a gente ajudou a fazer em outros lugares também. Aí a gente começou assim. E já foi ali já muito aprendizado. Aí ali é aprendizado direto, a gente sempre foi muito observador, né? E todo evento é diferente um do outro, né? Então, quando eu falo que é evento desde uma corrida, um show, uma festa de criança que você vai organizar para o teu filho, nunca é a mesma coisa. Se você não se empenhar, você vai ter problema, né? Se você não tiver atenção, se planejar, deixar a ponta solta, né? Deixar a ponta solta, confirmar. De véspera, checklist, né? Tem um aniversário de um afilhado meu que a mãe não confirmou o salgadinho. No sábado, o salgadinho não foi. Imagina. Aí eu falei, você ligou para a moça ontem? Não liguei. Aí eu esqueci. Eu falei, então você deveria ter ligado. Então, isso é uma das observações que a gente tem que confirmar os nossos fornecedores. Isso aí. Na véspera, isso é importante. Né? Que é uma expressão talvez não tão boa, mas é verdade. Você tem que manter a rédea curta, né? Você tem que estar ali olhando, porque as pessoas estão com a cabeça em milhões de coisas. Sim, né? Com certeza absoluta. Vale para festa da sua, perdão, foi da sua? Da minha afilhada. Da sua afilhada. E vale para Maratona do Rio. Com certeza. O evento só muda o tamanho, né? Exato. Maratona do Rio, a gente tem mais de 150 produtores trabalhando na Maratona do Rio. Quando chega vai aumentando o número. Né? As pessoas já estão trabalhando já há bastante tempo. Então, é muita gente, né? Então... E você está sempre contratando para maratona? Se alguém se interessar em trabalhar com a maratona? Então, eu acho que já está fechado. Né? A gente tem head de produto, tem head de produção, e eles fazem essas contratações. Né? Legal. Às vezes eu até só entrevista para ver se passa no crivo ou para dar minha opinião. E qual o crivo? Qual perfil você busca? O perfil não tem... Primeiro que não tem horário, né? Nem que tem que trabalhar, né? Nem que fala assim, minha folga, né? Sabe que quem trabalha com produção é a folga que dá, né? Então, a pessoa está sempre, na verdade, está sempre trabalhando, né? Naquele período ali de maratona, ali que a gente já começa... Termina uma maratona, a gente está trabalhando na outra. Às vezes nem aconteceu, a gente já está vendo o problema do ano seguinte, né? A gente já está vendo... Vamos supor, nessa reunião esse ano, a gente viu área médica. A área médica é uma das áreas mais importantes que a gente tem na prova. Então, a gente tem um hospital de campanha bacana que, quando os bombeiros vão lá fazer vistoria, os caras ficam maravilhados, né? A gente já teve patrocínio de empresa de saúde que estavam com medo de patrocinar a prova. Quando eles foram ver uma empresa de São Paulo, eles falaram, olha, não fica a dever nenhum hospital nosso em São Paulo. Então, isso é muito legal, né? Então, a gente tem uma equipe médica muito bacana, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, com a segurança e a saúde dos nossos atletas, dos nossos clientes. Certo. E no final, a palavra é disponibilidade, né? Para quem quer trabalhar com evento. Tem que ter disponibilidade. Disponibilidade, porque começa de madrugada. Eu acordo muito cedo. Então... Às vezes eu acordo normalmente 4 já acordei. Tá acordando os galos, né? Já acordando os galos, porque eu durmo cedo, né? Procuro dormir cedo. Boa. E aí acordo cedo e começo a mandar mensagem para vários, né? Então, quando todo mundo acorda, já tem muita mensagem. Entendeu? Então, às vezes até mando mensagem, o cara me responde na hora. Eu falei, pô, isso aí tá comigo, tá acordado. Ou ele não dormiu, ou ele perdeu o sono. Mas tá lá, já teve caso de mandar e o cara responder no ato. Eu falei, caramba, isso é... Essa é uma coisa boa, né? Porque o WhatsApp é infinito, né? O dinamismo de perguntas e respostas o tempo inteiro, você nunca consegue finalizar, né? Esse horário... Não, esse horário é bom porque eu mando tudo e a pessoa não responde. Aí só vai responder depois... responder de manhã. Às vezes, quando o cara responde, eu não lembro nem o que eu perguntei. Aí eu peço para responder em cima da minha resposta. Eu falo, responde em cima porque eu lembro o que eu perguntei, né? Porque é muita gente, realmente. Eu uso essa tática um pouquinho mais cedo, 1h. É bom também. O Travinho, eu tenho uma curiosidade. Como é que você fez, cara? Porque hoje tá tudo no hype, saúde e bem-estar bombando. Mas eu imagino, patrocínio é difícil de arrumar hoje. Há 20, 30 anos atrás, mais difícil ainda, né? Como é que foi a tua resiliência, assim, para conseguir não desistir
e chegar no projeto que você queria, que era a Maratona do Rio? Então, patrocínio realmente é difícil hoje, o que você falou, mas lá atrás também era muito, muito difícil. Agora, às vezes, quando você tem bons produtos, né, você consegue convencer as pessoas, né? Porque a gente vende sonho, a gente vende coisa que não aconteceu, né? É diferente você vender uma camisa que está ali e você mostra para o teu cliente, né? Você vai vender um evento que está sujeito a várias situações, vento de chuva, de vento, de acontecer. Então, é convencimento realmente aos patrocinadores para te apoiarem, né? E, então, mostrar o produto, a pessoa entra pequena, né? Tem uma primeira experiência. Tem a primeira experiência e vê que o negócio funciona, que a gente entrega. Porque também tem gente que promete e não entrega. Isso é muito importante, né? Falando de maratona. Maratona do Rio, né? Falando, né? A gente estava batendo papo antes. Não é um evento só, não é uma corrida. É muito mais que uma corrida, né? É uma experiência, né? Então, que a corrida não é só isso. Uma camisa, uma banana e uma medalha na chegada. É uma estrutura gigantesca. E a Maratona do Rio tem essa estrutura. E as marcas estão inseridas nessa experiência, nesse contexto. Com certeza. As marcas, né? A gente tem um monte de marcas que tem. Hoje, acho que na última reunião, a gente tinha 37, acho que deve estar uns 40 hoje, legal, marcas envolvidas na prova. Você vê, né? Assim, enquanto muitos eventos o produtor pena para conseguir 1, 2 marcas, pô, parabéns demais, porque realmente é um feito dessa quantidade de patrocinadores envolvidos em um evento, né? Então, assim, é bem legal, sinal que está entregando. E já vem entregando há um tempo, né? Então, a gente até falando esse negócio de marca, né? A Maratona é Dream Spiridon, né? São 2 empresas que fazem. Claro. Então, nossos sócios da Dream Factory, eles trabalham super bem. Então, no mercado... Salve pro Duda, nosso Então, eles trabalham muito bem nisso, né? Nessa parte de entretenimento, a parte de comunicação, a parte de captação. Certo. Eu não tenho que reclamar, né? Legal. Porque às vezes as pessoas perguntam de sociedade, eu falei, não, meus sócios estão... Agradeço a Deus todo dia. E você tem uma dica para conseguir captar patrocínio? Não tem uma dica, mas é entregar o que promete e entregar mais do que você promete, né? Porque às vezes você hoje em dia é muito contrato, você vai entregar isso, a marca na camisa, você vai entregar, sempre deixar alguma surpresa para entregar, né? Porque isso faz a diferença no teu patrocinador, né? Às vezes você entrega uma experiência e hoje em dia a corrida, muita gente participando, né? Vou falar da corrida. Muita gente participando. Então, às vezes, o CEO da empresa participa, né? Então, tem que estar... Não dá para enganar. Sim. Né? Não dá para... Tem que ser a verdade ali. É de verdade. Né? Então, tem que pensar, né? Água gelada na prova. Antigamente, quando eu comecei a correr lá na corrida raiz, não tinha água gelada na prova. Tinha prova que não tinha nem água, quanto mais água gelada. Entendeu? Então, hoje, você numa prova que você tem, né, a maratona, hoje, esse ano, deve dar mais de 15 mil pessoas. Só a maratona, a distância de 42, que vai ser no domingo. Então, às vezes, você que corre mais rápido, você vai pegar água gelada, o cara que vem no meio, às vezes, não consegue pegar. Então, é um trabalho que as pessoas, os staffs estão ali trabalhando o tempo todo, né? Muita reunião que a gente faz, né? Agora, final de semana, a gente vai ter uma reunião só com os coordenadores da parte técnica para explicar isso e convencer as pessoas ficam comprometidas com o evento, não estão envolvidas. A gente faz com que as pessoas, os nossos coordenadores, até os próprios staffs fiquem comprometidos, né, com o evento. Né? Ele sabe, né? Tem gente que não trabalha nem mais em outro evento, que não precisam trabalhar em outro evento, mas falam, não, eu quero trabalhar na Maratona do Rio. Isso é muito legal. Eu quero trabalhar por você. Né? Então, é bacana. Isso é muito assim, não tem preço, né? Não tem valor que pague. Legal. Isso é muito bacana. Isso é a satisfação, né? De estar num time que se fala, que se respeita. Acho que tem muito a ver com a liderança também. Com certeza, com certeza. Pessoas fazendo questão mesmo de estar ali no compromisso, em todas as vezes, finais de semana, né? São sempre finais de semana. Então, assim, as pessoas abrem mão, né, de estar ali com a família. Não é fácil, né? Mas é o desejo de estar
realmente junto. fazendo Então, algo. março agora a gente fez corrida todo final de semana, né? Então, as pessoas... Eu vi, fizeram a corrida da Semana do Consumidor. a corrida de Bossa Nossa, fizemos Consumidor, depois fizemos da Olga Coisa. Então, a gente hoje em dia a gente tem alguns parceiros que nos procuram para fazer essa parte de produção, procuram, né? E querem saber quem faz bem. Tem vários organizadores no mercado, mas o pessoal bate na nossa porta lá, bate bem na nossa porta. E aí já vem até uma curiosidade também de estratégia, né? Porque eu imagino, como você pegou tudo lá atrás, conforme vai crescendo, vai começando a aparecer esses pedidos. Como que você fez assim para pensar a tua estratégia? Porque tem produtora que eu vejo que começa a fazer evento esportivo, aí quer fazer de todos os esportes. Não que eu vou fazer, ou então faz um aqui, já quer replicar para outras cidades. Você manteve uma estratégia muito bem fundamentada, né? Isso foi pensado, rolou esses pedidos assim, começa a fazer aqui esse esporte, esse aqui, só que tem uma limitação operacional e logística, né, da tua equipe. Então, hoje a gente tem pedidos para fazer em outras praças, só que esse ramo da corrida hoje no Brasil todo tem muita gente que faz, né? Então a gente tem umas associações de produtores de eventos no Brasil todo, então a gente tem parceiro em outros estados, né? Então às vezes você tem um patrocinador que é um negócio nacional, que é um negócio nacional, você consegue atingir, né? Porque hoje o custo para você viajar é caro, né? Então você ir lá para fazer uma reunião com um órgão municipal lá e para você fazer a tua estratégia da corrida logística, se você tiver que fazer várias reuniões, acaba tornando inviável o teu projeto. Então a gente já teve eventos para fazer em São Paulo, eventos em outros lugares, no Sul, e aí às vezes a gente tem esse parceiro local, a gente já sabe como é que trabalha, né? A gente tem uma ligação boa. Parceria, né? Uma parceria. Só agora mesmo, a gente fez uma corrida dia 1º de maio por uma construtora e eles já me ligaram e falaram, você faz em São Paulo? Eu falei, já peguei um parceiro para poder ver se eles vão querer fazer lá. São Paulo é perto, mas para a gente fazer junto. Eu falei, eu faço junto desse parceiro que tem a mesma cabeça do que eu, parecido com o nosso jeito de trabalhar. Então, isso dá uma segurança para o patrocinador também, né? Sim, com certeza. Mas a gente pensa, não quer abraçar, não vou fazer em tudo que é lugar, não é por aí, né? A gente quer fazer bem feito aqui, na nossa praça, entregar, entendeu? E outros esportes, assim, como é que você vê? Então, quando a gente vai fazer outros esportes, a gente já teve cliente, quero fazer um torneio de tênis. O tênis tem muita, né? Então a gente estuda, técnica, né? Estuda e traz parceiros, né? Traz alguém da área técnica, né? autoridades daquela área ali para nos auxiliar, né? Então a gente já eu fui saber que no tênis aquela parede lá no final tem que ser cores bem clarinhas e tal, eu não entendia, fui saber depois de um tempo, tem que ser assim. Então, isso aí. Então, tem muita questão técnica. Muita questão técnica em cada um, né? Se a gente se não souber realmente, se não der, a gente não vai abraçar para poder... Vamos queimar no final não queimar, com certeza. E esse evento a favor do wellness, você tem capturado, tem visto isso acontecer na sua empresa? Essa tendência, as marcas, né, as grandes marcas, olhando para isso como veículo de comunicação para suas estratégias de target, de público-alvo? Você realmente tem visto isso? Isso é real? Então, ou isso não? Você tem o que você contou aqui é algo que, cara, vem nos próximos... vem há 5 anos, 10 anos atrás, ou realmente se sente essa tendência na veia? Então, a gente sente porque tem marca, né, que nos procura, até procurando a própria maratona, e que nunca tinha visto dessa área. E a gente viu o pessoal procurando realmente, né? Tem área de empresas que não apostavam, né, nessa área, e hoje você vê, então, tem todos os segmentos, né, apostando na corrida. Se você olhar a Maratona do Rio, se você olhar lá, né, tem banco, tem várias empresas que apostam, né? Porque o corredor faz tudo, né? Então ele tem a conta no banco, né? Ele tem o telefone, ele vai no mercado, e ele compra o tênis, compra a camisa. Então tem várias empresas estão apostando essa parte de wellness, na parte de corrida. A gente sente isso na veia. Saúde e desafio, né, Malbem? São 2 valores que toda marca quer se associar, né? Algo que faz bem e algo que, ao mesmo tempo, você está se desafiando, né? É um ato de superação. Então, acho que são valores que as marcas querem se associar. Acho que
por isso, isso acho que explica esse vento muito forte aí pro wellness, né? É porque a pessoa, vamos supor, que corre, né? Ela vence um desafio toda vez, né? E ela começa a correr 5, aí depois ela quer correr 10, aí ela depois quer correr 21, depois ela quer correr a maratona. E eu já vi isso, a pessoa que corre a maratona, né? Que tem pessoas que trabalham conosco que falam assim, não, vou correr uma maratona para ver como é que é. É diferente. Então, a pessoa que correu uma maratona, ela faz qualquer coisa, entendeu? Ela consegue, porque o treinamento para você fazer é muito difícil. É muita disciplina. Muita disciplina, muito difícil, né? A gente tem uma amiga que ela, há muitos anos, foi fazer uma entrevista de emprego numa grande empresa. Além dela ser mulher, só tinham mais 10 homens com ela, 10, 11 homens na mesa. Quando ela falou que tinha feito a maratona de Nova York, a entrevista lá, a conversa toda, mudou para ela virou o centro da atenção. Então, é do desafio realmente, né? Então, é a satisfação, é o desafio, é a superação. Isso é muito legal. Disciplina, organização, né? Com certeza. A pessoa treinar para fazer uma prova bem feita, né? Exige muita disciplina, muita entrega, né? Sacrifício também, Sacrifício. É para qualquer idade, Travis, você acha? Então, eu não recomendo como experiência própria das pessoal dessa geração nova que está entrando já entrar fazendo maratona. Primeiro, eu acho que tem que ter uma orientação, né, de profissionais, de área médica também. Né? O cara não adianta ele procurar só uma assessoria esportiva, que hoje em dia está, né, tem em todos os lugares, né, tá em alta. Mas ele também procura uma área médica, um médico, né, para poder ter uma orientação, nutricionista, se quiser. Mas recomendo começar com as distâncias menores para ter uma base, para depois ir aumentando do jeito que falei. Vai 5, 10, aí depois vai fazer uma meia maratona e pensar na maratona quando tiver uma base já, para não fazer, legal. Começar para não ter... Senão a pessoa se machuca e aí fica desestimulada de fazer, entendeu? E a galera que eu acho que deve se emocionar em época de rede social, que todo mundo só vê o palco, não vê os bastidores. Com certeza. Muita gente deve ver, fulano tá correndo a maratona, consigo também. Só que não viu todo o preparo que tem ali, ou mesmo tá às vezes pegando alguém que tá fakeando ali, que participou alguma coisa. Não, então, esses dias eu vi um corte de pessoas vendendo o pace. O pace. Vendendo pace, vendendo pace. É porque o cara... Você vê o mercado paralelo do pace, né? Porque eu já escutei isso, nunca vi, nunca peguei, entendeu? Então eu vi que o cara corre com o relógio do outro para valorizar o pace, para dizer que ele correu, né? A pessoa não entendeu o real simbolismo de fazer uma maratona, que é o processo. Com certeza, mas jornada, eu acredito que isso seja... Se tiver algum, é muito pouca gente, né? Como tem em todas as áreas, que sempre tem alguma fruta que passou do ponto, né? Ou distorcer um pouquinho o conceito, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, parece até que as corridas estão competindo com os clubes. Explica aí pra gente essa história. Então, o pessoal tá agora... Tem a turma, né? Que o pessoal... Tem turma, uma garotada nova. Aí eu falo garotada porque eu tenho mais idade, né? Mas tem uma turma aí que vai para correr realmente para... Eu acho que ele quer correr, mas não está se preocupado muito com o tempo. Ele está preocupado em azarar, em fazer, em relacionamento, socializar. Já vi gente aí que saiu de um grupo que era muito bom de corrida, de performance, foi para outro porque... Não estava bom o grupo. Não estava bom. E ele teve mais sucesso no outro grupo, que era mais bate-papo, né? E tem gente que é muito bem sucedida nessa categoria, digamos assim. Tem, com certeza. Hoje em dia, você vê, há pouco tempo agora, né, lançaram a Meia Azul, né? A Meia Azul informa quem está disponível, né? Então, o homem ou mulher que está correndo com a Meia Azul, você já sabe que tá disponível, é solteiro tá afim de... Tá no game. Tá no game. É isso aí, entendeu? Então, isso... Teve até o pessoal que queria fazer uma corrida da Meia Azul, né? Então, hoje em dia, as corridas também tem, né? A pessoa vai correr, aí corre, faz o exercício, às vezes tem um show no final, tem uma música no final, tem uma cerveja, né? Isso é muito legal, né? Então, às vezes, aí o cara não vai nem pra noite. Já tem corredor que já tá na 20ª assessoria. Já tem o cara ia várias boates, agora ele vai nas assessorias. Vai vendo qual é a melhor, né?
Não, tem casos de pessoas que casaram e na assessoria, né? Começaram a correr. Pô, não tenho dúvida. Não, começaram a correr, aí deu aquela liga ali e casaram, né? Eu conheço pessoas que... Não, e é muito saudável, né? Porque você acaba casando alguém que está muito alinhado com o teu estilo de vida. Né? A disciplina que exige. Disciplina, né? Porque, no fim, envolve um estilo de vida, né? Alimentação, muda tudo. Muda tudo, exatamente. A hora que dorme cedo, porque vai acordar às 5 horas da manhã, às vezes, para fazer um treino longo. Né? Então, se a tua esposa ou teu marido não tá nisso aí vai falar, poxa, vai dormir cedo essa hora, não sei o que lá. Entendeu? Não vai. Agora, os dois acordando cedo é muito legal, né? Isso a gente estava comentando no bastidores, eu comentei, né? Eu pratico canoa havaiana, agora estou competindo. E eu sempre fui de boate. Durante 10, 15 anos, a gente fez boate, fiz muito com o Alan. Pô, eu dormia 7 da manhã, eu botava o despertador para conseguir acordar meio-dia, eu me sentia acordar cedo. E hoje em dia eu tenho que acordar 4 da manhã. Aí, para eu acordar 4 da manhã, eu tenho que dormir cedo, senão eu não consigo. E aí, só que aí muda todo o teu estilo de vida. Porque senão você não aguenta. Assim, você não vai conseguir se dedicar ao esporte, à maratona, à corrida, ou qualquer outro que exija, né? Uma coisa vai puxando a outra. Não adianta também, o cara vai dormir cedo, vai comer bastante para acordar. Não vai. Então, o cara já começa a ter uma alimentação mais saudável, mais leve, para poder dormir melhor, para poder acordar melhor e para poder fazer um treino melhor, né? Então, as pessoas buscam isso, né? E isso vai ficando natural, né? E João, você tá alinhado a tudo isso que a gente está falando. Você sente essa entrada da geração Z nas corridas? Existe um aumento de fato? Então, existe mesmo, porque tem muita gente que nunca tinha corrido, está entrando nas corridas para ver o que é. Então, você sente que um pessoal que não está muito preocupado ali se ele está correndo mais rápido ou mais devagar, mas ele quer viver aquela experiência. Tem muita gente também que nunca correu, né? Mas aí escutou que é legal, aí viu na televisão, viu nas redes sociais, que, como a gente falou, tem um monte de influencer aí que é influencer que veio com a corrida. Né, que começou a correr, filmar a rua, e hoje tem 1 milhão de seguidores quase, isso aí. Então tem corridas, inclusive corridas proprietárias desses influencers. Então a influência é muito forte. Mudança. Então você vê muita gente realmente dessa geração entrando mesmo e feliz. E você tem agora novos... eu esqueci o nome dele, vou pedir... Você tem aquele cara que corre pela cidade, que começa a correr, sei lá, em Maria da Graça. Pedro Paulo, né? Gente finíssima. Ele é a esposa dele também. Eu acho sensacional. Botafoguense. Você vê novos formatos de corrida, novos locais, gerando pessoas preocupadas em novas regiões da cidade. E é muito interessante. Cada hora ele está correndo em um lugar, né? Ele fala, agora eu estou passando aqui pela Avenida Brasil. Eu não sei o que, eu cheguei no Recreio. Tu fala assim, cara... E dominando a linguagem do entretenimento, né? Prendendo a atenção das pessoas. Ele estava correndo em São Paulo esse final de semana. Maneiro. Muito legal. Muito bacana. João, tem espaço para mais projetos esportivos, especificamente corridas ou esportivos? Porque diferente de uma festa que acontece numa Marina da Glória, numa casa fechada ali, a corrida, uma prova de canoa havaiana ou de qualquer outro esporte, ele impacta muito a cidade, né? Como é que você vê isso? Imagino ter um monte de gente querendo fazer corrida agora só para tentar surfar num hype e que não entenda, que talvez até prejudique, né, a quem está fazendo sério, porque erra dali e aí uma prefeitura já pode ficar mais ali conservadora para não arrumar problema político com o vizinho. Como é que é? Então, tem muita gente realmente fazendo, tem gente que não era desse ramo e entrou no ramo porque viu que o ambiente estava favorável, né? Está favorável. Então, hoje em dia, para você conseguir uma data nos lugares tipo no Aterro do Flamengo, você conseguir uma data, não tem data o ano todo, tem lista de espera para você conseguir. Mas isso faz com que você consiga outros lugares, descubra outros lugares, né? Para você fazer outros eventos, para você fazer os eventos, né, em áreas que você não pensaria. Né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente, ele falou, eu quero fazer em outubro uma prova. Pode ser em qualquer lugar do Rio. Eu falei, tem um Parque de Deodoro, que é muito legal, que a prefeitura toma conta. Então, você leva também a corrida para alguns outros lugares que as pessoas não estavam não estavam. E as pessoas, os moradores começam a olhar, ajudar. Você às vezes faz corrida num lugar que
que a gente já fez corrida no interior, o morador vai ali, pega uma água e dá para o corredor, que passa na porta da casa dele. Então, lugares que não estavam acostumados, né? Então, você vê região dos lagos fazendo corrida, né? Você vê outras áreas aí. Então, você tem outras provas importantes em outros lugares que está expandindo realmente, né? Eu falo de estado do Rio de Janeiro, não falo nem de outros. Então, você vê que teve prova em Fernando de Noronha. Sim, né? sim, Você sim, fala sim. assim, vou para Fernando de Noronha correr uma meia maratona, negócio legal, né? Então, hoje em dia você tem que pensar também fora da caixa e trazer coisas novas, né? Qual foi o lugar mais fora da caixa que você já viu, que já foi feito? Então, a ponte eu acho que é bem fora da caixa, né? A ponte Rio-Niterói, né? Eu vi que você fazendo a visita técnica, muito legal, né? Tipo, Medindo, né? Acho que medindo. Então, teve uma medição agora uns dias atrás e eu peguei um vídeo, a gente não podia nem divulgar, eu repostei. Eu peguei e postei da minha medição e eu tive 200 mil visualizações nessa postagem. Eu nunca tinha tido isso na vida, até porque eu não sou profissional do ramo. Mas eu fiquei espantado, essa quantidade de seguidores, de pessoas interessadas, né? E tem gente que não entende de que era que tinha as pessoas medindo a ponte. Mas a gente já fez corridas... Antigamente não tinha corrida à noite. A gente fez uma corrida à noite, até foi no Dia Mundial contra o Câncer, ainda no cliente antigo. A gente fez uma corrida que as pessoas... Foi na Lagoa, e as pessoas, quando iam correr, ganhavam um bastão, que hoje é super normal, e ele quebrava e ele acendia. Mas isso há 30 anos atrás as pessoas não conheciam. Então, deu capa de jornal, entendeu? Então, coisas assim que você vai pensando. Então, tá sempre, às vezes, quando a gente vai em algum lugar, ou pensa em algum lugar, às vezes você vai... Porque produtor de eventos vai passar o final de semana fora, você já fica olhando o que dá para fazer aqui, o que não dá. Está sempre buscando, né, experiência, né? Então a gente já fez corrida na Serra do Matoso, que é uma área perto de Itaguaí, que saía de um lugar e chegava no outro, uma área que não passa carro, né? Eu fui de carro até a metade, o carro acabou a gasolina, eu fiquei com o carro parado lá, não vi a largada da corrida, meu sócio que deu a largada na época, entendeu? Mas tem muitos lugares assim que a gente já fez desafio de praias, que hoje em dia tem mais, corrida na areia, mas saía de Grumari, chegava na barca, quando o pessoal nem pensava, entendeu? Então a gente tenta pensar fora da caixa, que eu acho que é o diferencial. Isso é muito legal, assim, você estava falando, eu lembrei aqui, eu faço um projeto chamado Dia do Charme, que é para celebrar o movimento Baile Charme, junto com o Michel, lá do Viaduto de Madureira. E aí, esse ano a gente ganhou alguns editais, a gente resolveu fazer um dia de programação completa e fez uma corrida. E foi gratuita, era o número de kits gratuitos, e foi um fenômeno. E aí isso me trouxe muito o que você está falando, como grandes eventos influenciam toda a cidade. Porque a gente proporcionou uma corrida curta, né? A gente nem chamou de corrida, chamou de treinão. E ali foi um fenômeno, porque como não tem tantas, tem algumas corridas já no Parque Madureira, mas como não tem tantos treinões e corridas, gratuito, cara, esgotou em, sei lá, 1 hora. Foi um fenômeno, assim, foi muito legal. E isso é legal ouvir você falar como, tem como fazer em Deodoro, agora vai ter esse parque novo da Prefeitura em Piedade, talvez possa ser um polo no futuro. Então vai expandindo, verdade, né? Você vai criando pode ter muita oportunidade aí. Muita oportunidade. Às vezes as pessoas... Fica no mainstream. No mainstream, aterro, né? Não, você vê hoje, quando você passa às vezes estrada, ou passa até na própria Avenida Brasil, você vê um monte de gente, não é o local mais adequado, mas as pessoas, corrida é muito democrático, né? A pessoa pode correr em qualquer lugar, né? Exato. Então, ela tem um tênis, às vezes, não tem um tênis, mas mora perto da praia, corre na areia, sem tênis. Então, é super democrático a corrida, né? E aí a pessoa começa a fazer corrida, aí às vezes começa a nadar também, aí já faz um biatlon, às vezes tem a oportunidade de ter uma bicicleta, vai fazer um triatlon, né? E assim vai aumentando. Você também faz esse tipo de prova? A gente já fez várias triatlon, já fizemos mundial de triatlon, a gente tem uma chancela. Quantas corridas você faz por ano? Sabe? Cara, depende do ano. Esse ano já está atípico, a gente já fez, a gente tá em abril, né? Isso. Já falou abril, nós estamos em maio. Maio. Estamos em maio e a gente já fez umas 5 corridas. Legal. Entendeu? Sim. Entendeu? A gente já começa com o São Sebastião, legal. que é a corrida oficial da cidade.
Aí em fevereiro não fizemos, aí março fizemos 2, aí abril já fizemos uma. E assim vai, entendeu? Maio já fizemos uma. Além dessa questão de local inóspito, assim, já rolou algum pedido de algo muito diferentão, assim, fora da casa? Você falou de janeiro, aí já me vinha à mente aqui, eu falei, caraca, é uma corrida no carnaval. Não, a gente já fez corrida no carnaval que reinaugurou o Sambódromo. A gente já fizemos eu fizemos a Espiridon e a Dream, que corre aí na Sapucaí. A gente até quer voltar a fazer essa corrida. Foi bem legal, o pessoal fantasiado e tal. Rolou, então. Rolou. Mas a gente teve um pedido há uns 2 anos atrás, a cliente virou até minha amiga e ela queria fazer uma corrida do Leblon até Gramacho. Olha só. E falei, cara, isso é meio doideira, né? Mas aí montei uma planilha absurda, porque cheguei na prefeitura para perguntar. O pessoal falou assim: olha, é difícil, mas não é impossível, né? Deve ter que um número de que daria uma maratona, mais ou menos, sair do Leblon e até Gramacho dá mais de 40 quilômetros. Mas bem complicado, uma logística bem complicada. Porque tem um projeto social em Gramacho, ela queria sair do Leblon para mostrar. E aí depois a gente mudou a corrida e a gente fez uma subida da Rocinha, que foi muito legal. Saía de São Conrado e a gente vai até repetir essa prova e terminava lá em cima, num ponto da Rocinha, mostrando um projeto social também, inauguração de um campo, de uma área que estava abandonada e foi revitalizada, e a corrida reinaugurou. Então, assim, um evento muito bacana, né? Então, a gente gosta de fazer, doamos cesta básica para os moradores, com a renda da corrida. Então, um projeto muito legal, né? Muito bacana. Isso é um legado, né? E aproveitando aí de corridas inusitadas, um perrengue absurdo que você já viu, já passou, ouviu um participante passar? Não, perrengue a gente já teve alguns até na maratona, né? A gente teve um ano que a gente fez a maratona, a gente estava com um observador internacional na prova, e a prova antigamente saía do Recreio de Bandeirantes, parou de sair porque teve um problema na Niemeyer, de uns anos para cá a gente faz ela aqui embaixo, no centro, Aterro, Zona Sul. Mas a prova saía do Recreio e teve um acidente de madrugada ali perto, perto ali um pouquinho antes do Arpoador, da Francisco Otaviano ali, teve um acidente fatal, com uma vítima fatal, e a perícia mobilizou, isolou tudo, até porque a pessoa que faleceu era um pai de uma autoridade e tal, e não podia mexer na cena. E aí a gente veio com a corrida e foi um negócio assim de louco, porque a gente teve que... Os corredores, a gente não podia mudar o traçado da corrida, a corrida medida, aferida pelos órgãos máximos de corridas, e a corrida veio nesse trecho, passou pela ciclovia, porque não desviava a medição nesse trecho. Ele entrou na ciclovia, saiu na frente, uns 200 metros na frente, só que o comboio de carros, né, carro madrinha, o carro onde estava esse técnico internacional, também estava na prova. A gente entrou numa rua de dentro do Leblon e saímos em Copacabana. A gente estava com o batedor da PM e a gente conseguiu sair. A pessoa que estava no carro, que era o gringo lá, ele colocou a gente como Deus no final. Ele falou, inacreditável, entendeu? Ele levou esse case para... Entendeu? Mas deu certo. A gente tinha um caminhão de cone separado no meio do caminho, entendeu? Então a gente conseguiu fazer isso aí. Tem vários casos, né? Na greve de caminhoneiros, a gente tinha que trazer a medalha fabricada no Sul, em Minas. Esse ano era fabricada em Minas, a medalha. A fábrica que ganhou a concorrência era lá, mais qualificada. E a gente precisava trazer a medalha, greve de caminhoneiro, e o que o corredor quer quando chega? A medalha. Não podia fazer uma maratona e não entregar a medalha. E os caminhões não participando, não trabalhando, nada. A gente colocou, eram 7 toneladas de medalha, a gente trouxe num ônibus escolar. Caramba. Fretamos um ônibus escolar que passaria nos piquetes, e um colaborador nosso, super descolado, foi lá dentro da fábrica, entrou com o ônibus, carregamos o ônibus, e ele veio com segurança, o ônibus vazio, passou, né? O ônibus escolar vazio na estrada, deixaram passar. Né? E
entregou no aterro na semana da prova. Assim, coisas que... Ideia genial, coisas de produtor de evento. Não, coisas de produtor de evento. Não, mas foi difícil encontrar um ônibus escolar que aguentava 7 toneladas. Né? Tem isso. Tem isso. Então, mas tinha um guardado, porque também Deus ajuda quem trabalha. Né? Isso aí, porque às vezes você tem a ideia, mas não consegue realizar. Né? Muito legal. E ultramaratona? Você já organizou alguma? Como é que o seu Não, olhar não, sobre não. esse tipo de prova, que é um nível já extremo? Eu acho que o público é reduzido, tem um Muito público reduzido, né? reduzido, mas é uma prova cansativa, uma prova São que... quantos km? Tem várias distâncias. A partir de 50 quilômetros, o pessoal já chama de ultramaratona, né? Existem algumas, sinceramente, a gente nunca organizou. Já teve até pedido para organizar, parceria, mas a gente não firmou. É mais... É um público muito reduzido. É um funil, público né? reduzido. Bastante. Tem o público, né? Cada um sabe o que pode correr, né? Tem um pessoal que treina, né? As pessoas não vão entrar numa ultramaratona sem ter capacidade, mas é muito mais, né? Sim. E a produção é mais longa, né? Até o pessoal para trabalhar, mais gente trabalhando, porque você não vai deixar uma pessoa trabalhando 24 horas. Geralmente essas provas são provas de 24 horas. Você não vai botar um staff, um colaborador trabalhando 24 horas. Então é uma prova, às vezes, que ela, em quantidade de clientes, é uma prova menor, mas é uma prova cara também para você organizar, né? E para poder entregar, você tem que ter alimento à noite, você tem que ter uma cozinha. Difícil viabilizar. É difícil viabilizar. E eu acho que os patrocínios assim, não estão assim, olhando muito. Eu acho, não sei, não posso estar falando aqui, não ter certeza absoluta, mas é uma prova que você também requer um local que você possa controlar, né? Geralmente essas provas não são... Existem ultramaratonas que é feito em locais abertos, mas a maioria às vezes é feito em locais que são tipo uma pista, circuito, que você possa controlar o número de voltas dessas pessoas e você tem a estrutura toda ali. Eu perguntei isso porque com esse fenômeno da internet, a internet valoriza muito os extremos, né? Desafio, né? Desafio. Então você tem alguns influenciadores que hoje em dia, como o próprio David Goggins, etc., os caras que estão ali surfando de mostrar que participam de provas de 70, 80, 90, mas que é muito reduzido. E imagino que nem todos realmente devam ter os sérios e nem todos que entregam realmente o que estão falando que entrega. Né? Por isso que você tem que fazer uma prova controlada, né? Porque você não pode também ter pessoas que... Risco de saúde. Risco de saúde, um risco também de pessoa que vai participar e às vezes não está muito preparado e não vai entregar aquilo e pode ser que ache que vai entregar e você tem que ter a sua responsabilidade com os outros, né? Então, com os outros participantes. Então, tem que ser uma prova muito bem elaborada, bem organizada, né? Você vê muito aventureiro na maratona, assim, do Rio? Ainda muita gente despreparada ou as pessoas estão tendo mais consciência? Não, as pessoas têm, por incrível que pareça, na maratona, se você comparar às vezes com a meia maratona, na maratona tem menos atendimentos do que na meia. Na meia, a pessoa acha que eu consigo, né? 21zinho só. Porque, então, às vezes as pessoas não estão muito preparadas. Não estão e acham que dá. Mas na maratona, o pessoal se prepara realmente para... Mais profissional, digamos assim. Né? Você praticamente são os profissionais. O pessoal, para aguentar o tranco ali, tá treinando realmente, entendeu? Agora, conta pra gente como é que foi realizar a primeira edição da Maratona do Rio. Então, a primeira Maratona do Rio a gente organizou em 2003 e tinha 2 anos que não tinha maratona no Rio, porque as organizações, as empresas que estavam organizando na época não conseguiram viabilizar. E aí a gente queria um percurso... Porque a maratona, o percurso é bom, quando eu corria a maratona, que você sai de um ponto e chega no outro. Porque é um passeio, você não fica aquele cansativo. Né? Então, ela saía do Recreio dos Bandeirantes e chegava no aterro. Né? E é uma prova que tinha, na época de corredor de maratona, acho que não chegavam a 1.000 corredores nessa prova. E a gente botou uma outra prova na chegada que chamava Corrida pela Paz, que a gente teve 1.500 ou 2.000 pessoas, e essa primeira maratona a gente fez para 3.000 pessoas, né? Hoje a maratona tem 60.000 pessoas. Nos 4 dias de prova, a gente conseguiu fazer, esse ano vai ser em 4 dias de prova, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Então, o festival tem 60.000 pessoas. Né? Então, um número expressivo, né, Travem, de pessoas de fora do Rio, né?
Então, mais de 85% de fora do Rio. Então, é turismo na veia, é direto, trabalhando impacto... trabalhando continua forte trabalhando. no turismo. O impacto econômico é muito grande, né? Então, você vê o restaurante com mais gente, tudo, né? indo, o shopping vendendo mais, o motorista de aplicativo, ele pega muito carro de aplicativo durante a maratona para não ficar dirigindo, porque tem que ficar no telefone o tempo todo. E o pessoal, já vi motorista falar, será que não dá para fazer umas 2 no ano dessa? Porque é muito bom, né? Os hotéis lotados, né? Então, e a maior satisfação sou eu ir no shopping de tarde, depois da maratona almoçar, alguma coisa, e ver um monte de gente mancando. Isso, você não sabe que alegria que é. Você vê aquele movimento de pessoas andando na escada, mancando com a medalha no pescoço. É realmente muito legal. Hoje você olha ali a Feira da Glória, que é a maior feira do Rio, ela foi tomada por corredores, né? Você virou grande parte do público ali está movimentando a feira, que a pessoa, muita gente sai dali, vai sair da pastel, corrida e vai comer o pastel ali, aquele pastel maravilhoso ali. Virou tradição, né? Então é todo mundo que ganha, né? É do hotel todo mundo, ao feirante, literalmente. Você não pensa assim, que é muito, né? O hotel, é o apartamento que aluga por temporada, né? Tudo. A empresa que vende tênis, que vende roupa, que vende tudo. Aéreo, passagem, hotelaria, turismo Entendeu? local, comércio local. A pesquisa da FGV, se eu não me engano, o turista nacional gasta por dia 150, 160, 170 reais, mais ou menos. Eu acho que é isso. Eu não posso estar falando besteira. A maratona ano passado, a gente mediu uma pesquisa no Instituto Sério que deu mais de 350 milhões de movimentação econômica. Então, muito legal. Porque aí a empresa que fabrica a medalha também tem dá emprego, entendeu? A empresa que fabrica a camisa, né? A empresa que transporte de itens, tudo. E então, isso que a gente não está nem falando do pré. Como a maratona é o fim, o quanto movimentou na terra local da pessoa, ela se preparando. Com certeza, as assessorias. As assessorias. Esse ramo de assessoria, tem muita assessoria, né? No Brasil todo. E o pessoal procura assistência para poder treinar para a prova. Tem várias provas, né? O pessoal coloca a prova-alvo. Hoje o turismo esportivo é muito grande, né? Várias provas internacionais, então tem gente que treina e tem agência de turismo especializada nisso, só para levar as pessoas para fora. Eu vi o ticket médio aqui só para 7 mil reais por pessoa. Todo, né? Sim, tudo. Todo o impacto. Aéreo, desde a própria Espelidão também. E tem muito marketing de emboscada, Travis? Vocês já passam por isso, por ser algo com uma grande distância de marca querendo, opa, deixa eu... Não, então a gente vê, né? Porque a gente tem patrocinador esportivo. Às vezes uma outra marca patrocina uma assessoria só. E aí dá uma maior estrutura para essa assessoria e para colocar no teu evento, que é patrocinado por outra área esportiva. Aí você tem que conversar com essa empresa, que não é legal. Então, acho que geralmente as pessoas entendem. Todo mundo uma relação mais de longo prazo. Porque senão queima o filme, né? Sim. Entendeu? Mas existem empresas que querem pegar o caminho ali no meio ali para fazer alguma coisa, distribuir alguma coisa, né? E sempre tem, né? É normal. É normal. É só um toque para produtores, né? Que você tem que pensar em tudo e como blindar isso, né? Eventos maiores como Olimpíadas, como o Pan-Americano, eles se preparam e montam times para blindar. Eu fui voluntário do PAN lá em 2007 e eu fiquei uma função era garantir que não ia ter marketing de emboscada no Maracanã, que a empresa, alguns iam lá no metrô, e começavam a dar um monte de viseira aqui para o cara chegar na porta do Maracanã com a viseira da outra marca, mas não pode entrar, porque teve alguém que abraçou aquilo ali antes, que botou dinheiro, né? Como é que é isso? Em 2007 a gente fez a recepção da tocha do Pan-Americano. Maneiro. Foi muito legal. Em 2016 a gente trabalhou também, porque nesses eventos de maratona, triatlos, eventos de rua, por causa dos voluntários que a quantidade de voluntários não estava adequada e a gente colocou um monte de pessoas para trabalharem também. A gente, 2016. Legal. Foi bem legal. Bacana demais. Que mais, Melo?
Eu tenho uma curiosidade, Travin, o que você ainda tem vontade de fazer que você ainda não fez? Cara, é difícil essa pergunta, né, cara? A gente procura, tenta fazer tudo, né? Mas tem algumas outras provas que, às vezes, a gente viaja para ver outras provas. Eu não gosta de ver as majors, né? Que não fica dever muito. O que muda, às vezes, é a população e o respeito da população aos corredores, né? Então, às vezes a gente quer ver como é que funciona fora e tal, e às vezes por falta de tempo não vai. Né? Você vai ver a maratona de Tóquio do outro lado do mundo, às vezes você não tem nem tempo para ir, né? Então, para visitar essas majors todas, aí eu já fui algumas. Você sempre aprende alguma coisa, né? Às vezes você olha e vê que você já está fazendo uma coisa muito melhor do que... Porque é mais difícil você organizar aqui do que você organizar a prova em Nova York, né? Claro que a população, a cidade abraça melhor. Apesar daqui estar melhorando muito. Mas, com sua água. A água em Nova York, eles abrem o hidrante e a água está ali. Aqui você tem que fazer uma estrutura de colocar água 10 dias antes, com carreta de água, de copinhos de água, e botar segurança em cada posto, né? Então, isso que eu falo, lá é muito mais fácil de organizar do que aqui, né? Aqui o pessoal com a cabeça melhor, né? Então, apesar de ser uma maratona mais antiga que a nossa, aqui as pessoas começam a aprender, né? Sim, e abraçar mais a causa, né? E Travin, você como realizador da Maratona do Rio e também como atleta, dá uma dica de ouro aí para quem quer correr uma maratona? Então, primeiro tem que começar devagar, né? Começar devagar, procurar assistência, né? Para ter uma orientação, para saber que tênis que vai utilizar, como é que ele vai treinar, para não se machucar, porque senão, se machucar, vai ficar desanimado e correr com dor não dá, né? Não corra com dor, né? Eu já aprendi isso lá atrás, eu fui correr com dor, tinha orientação de não correr, me machuquei, fiquei 2 meses sem correr. Então, siga o seu mestre lá, procure orientação médica, porque às vezes o que é bom para o seu amigo não é bom para você, né? Você pode ter um pé diferente, o tipo de calçado que você precisa, que não é o teu tênis, não é o tênis da moda, é um tênis específico para você. É buscar orientação, realmente, né? Eu acho que quem tem que começar assim, né? Legal. Qual o tipo de orientação, assim, qual o tipo de médico? A pessoa não sabe nada, tá? Qual profissional, qual o melhor profissional para essa pessoa? Então, procurar? eu acho que primeiro, que a pessoa deve procurar um clínico geral para saber se, né? Porque o clínico geral vai passar algum exame para fazer se o coração tá bom ou não. E um ortopedista para ele saber, né? Porque esse próprio clínico geral pode orientar para que ele procure um ortopedista para ver o tipo, né? Hoje em dia tem pessoas, tem técnicos especializados para te informar qual o tipo de tênis que você deve utilizar. Você corre na esteira, ele vê teu pé e tudo, então são profissionais da área da educação física que te orientam nesse sentido. Então hoje é muito mais fácil do que era antigamente, né? Hoje tem produtos que você usa gel, né, para você... complemento na corrida que quando eu corria não tinha, né? Eu estava falando anteriormente, eu corria com melzinho que tinha no vendedor de bala, né? Que é aquilo que eu usava na corrida, na maratona, né? Mudou muito. Hoje tem bebidas energéticas, bebidas que repõem energética específica, né? Não, energética não, mas é bebida específica para você, né? Repor o que você perdeu, né? Naquela época a gente botava Coca-Cola com água e bebia lá no quilômetro 32 e te dava um gás danado porque era glicose na veia pura, né? E você ia, né? Legal. Teve uma prova que eu vou fazer com um amigo e ele estava com a família dele toda e a família com a Coca-Cola e com água. Só que eles estavam com um copinho, eu peguei o copo, que acho que era dele. Não sei se até hoje a gente não resolveu isso. E eu fui embora. E aí os filhos deram outro copo para ele, mas era para ele o copinho com Coca-Cola. Foi em Blumenau. E eu fui embora. Cheguei na frente dele uns 10 minutos. Muito bom. E, Travin, como é que você vê? Você pesquisa muito, você foi em outras. Como que está posicionada a Maratona do Rio em relação a outras maratonas? Então, teve uma pesquisa que não foi a gente que fez, a gente recebeu essa pesquisa. A marca da maratona é a 11ª mais desejada entre 50 maratonas no mundo. Maneiro. É uma pesquisa
tem mais de 50 páginas, né? E a gente recebeu agora, a gente ficou muito satisfeito que está à frente de outras provas antigas nos Estados Unidos, a Maratona de São Francisco. Então, ela está bem à frente de várias provas. Não falo de impacto econômico, nada disso. Estou falando de desejo da marca, né? Desejo de correr. Isso é muito legal, né? Uma prova que é uma prova nova, né? Começou em 2003, né? Então, tem 22 anos nessa tendência realmente é aumentar. É aumentar. A gente vem trabalhando, existem níveis de maratona, de selos, a gente trabalha, existe um órgão máximo que chama WA, né, que é o World Athletics, a gente está trabalhando, que isso depende também de quantos atletas estrangeiros você traz, atletas de elite, a gente está trabalhando para elevar o nosso nível e quem sabe se tornar uma Major, né? A Major é uma das provas. Existem hoje 6 no mundo, que é Nova York, Londres, Paris. São provas que são desejadas. Entrou da Austrália, talvez entre Xangai. Então as pessoas correm. Tem uma certificação e tem que ter grana, porque a premiação é muito alta, né? Então é um clube fechado e existe uma premiação os atletas que correm todas as majors. Quando ele termina de correr, o Anso estava em 6, eles ganham uma medalha especial, que é uma mandala que tem as 6 provas. Né? Então, se faz parte de um circuito mundial. Né? Então, isso é muito legal. Né? Então, nosso sonho, a gente mira lá em cima. Né? Legal. É um trabalho E quais grande. são dessas 10, as 5 mais desejadas? Você sabe? É a primeira? Eu não lembro, eu sei que Nova York é bem desejada, Londres acho que é a primeira. Londres também. Londres eu estava falando que a loteria, né, para você entrar na prova, já abriu a loteria para 2026. Tinha 1.130.000 pessoas na loteria. Né? E é uma das provas que reverte parte dessa loteria para fins sociais e ONGs e tal. Então, a Maratona de Londres é a mais desejada, né? Mas é uma prova bem antiga já, né? A Maratona de Boston é super desejada, é uma prova que tem 129 anos, a Maratona de Boston. A gente está... Mostra que a prova mais antiga. É bem novinha mesmo. Bem novinha, é uma adolescente perto delas, né? Então, a Maratona de Boston... A Maratona de Boston fecha a cidade, larga numa cidade, chega na outra. Por isso que Boston também é outra bem falada, bem falada, é super... Você tem pré-requisito, você tem que ter tempo para correr a prova. Não é aberta para qualquer um. Você tem hoje tem as agências que têm mais vagas. E a 100ª, que foi em 96, eu até corri. Porque foi a primeira vez que foi aberta para quem não tinha o índice técnico para participar. Então, eu corri uma prova dura, que tem um declive grande. Você acha que correr na ladeira é fácil, não é? Você tem que treinar para correr na ladeira, entendeu? Então, é uma prova difícil. E é uma das também mais desejadas que tem no mundo, Maratona de Boston. Uma senhora, né? Uma senhora, sim. Legal demais. Bom, e o Travin, dica para quem está começando no mundo dos eventos e eventos esportivos. Trabalhe bastante, vá a outros eventos para você ver como é que as pessoas fazem. Não tenha vergonha de perguntar nada, de copiar. Eu não tenho problema nenhum disso, de pessoas que vão no meu evento olhar e falam, pô, você é um espelho, eu aprendi aqui, como é que é? E às vezes eu vou no evento dos outros e é um negócio tão simples, né? E às vezes você poderia melhorar o que você faz, né? Antigamente, os troféus de atletas com deficiência não tinham a leitura em braille. Quando a gente botou a primeira vez que a gente falou até com a fábrica, ele falou, ninguém nunca tinha pedido isso. E quem deu essa ideia para a gente no escritório foi um mensageiro nosso. Ele falou, poxa, esse troféu é para deficiente visual, ele não enxerga, como é que ele vai saber o que está escrito? A gente falou, caramba, a gente nunca tinha pensado nisso. Aí liguei para a fábrica, você faz? Aí ele falou assim, eu faço. Me diz o que você quer escrito que eu vou ver com o Instituto de cegos e tal para ver. Aí escreveu, foi uma das primeiras provas que a gente colocou. Bacana. Em braille, a plaquinha do troféu, né?
Maneiro. E são, às vezes, cuidados que você tem que é a diferença. Faz diferença. Né? Faz diferença. E é uma super dica que mostra que qualquer um pode trazer inovação, qualquer um pode colaborar para o negócio. Basta você observar e escutar o que foi o que o mensageiro fez. Fez, né? Isso aí. Ele não tinha nenhum estudo avançado, nem nada. Ele tinha um nível de escolaridade até mais baixo do que os demais. E as pessoas estavam acima dele, nunca tinham dado essa opinião, entendeu? Legal. Muito legal. E Travin, ainda na dica, para o profissional trabalhar na corrida ou empreender uma corrida, ele precisa ser corredor? Boa pergunta. Não precisa, mas sabe o que acontece? Quando ele começa a trabalhar, que ele não é corredor, ele quer entrar e ele quer correr para ele sentir como é que é, entendeu? Né? Isso é legal, que ele vai... Várias pessoas que começaram a correr não corriam, trabalhavam e hoje correm, entendeu? Aí você vê o cara correndo, fazendo triatlo, nadando, indo para uma outra prova. Eu falei, caramba, o cara... É legal, entendeu? É legal você trabalhar com pessoas que correm, né? Que sabem como é que é, entendeu? Então, essa pessoa, quando eu falo de corrida, ele entende melhor, né? A mesma coisa o cara o cara que vai organizar um campeonato de jiu-jitsu, ele é um lutador, ele entende, né? Sabe alguma coisa melhor do que, né? Como é que funciona, né? Ele tem ali aquele pulo do gato que ele é melhor do que o que não está acostumado. Né? Consegue ter uma visão melhor. Melhor. Agora, diz pra gente quem que você gostaria de ver aqui no seu lugar, como convidado. Cara, a gente tem um produtor que é muito bom, que ele é o head de produção nosso, que é o Leandro Espinho. Eu estava conversando, eu acho, ele nem sabe que eu falaria isso. Legal, até porque ele tem que ter um tempinho, ele vai tirar um tempo dele para vir aqui. Mas não sei se ele consegue vir antes da maratona ou não. Mas ele é um cara bom, ele vai tem uma experiência internacional muito grande, assim, entendeu? Legal, né? Passou 2 anos no Catar, quase 2 anos, montando legal. a Copa do Mundo, Maneiro. entendeu? Legal. Então tem uma experiência, assim, que Sim. eu escuto ele falar bastante, assim. Legal. Bacana. Leandro Bom, Espinho, tá? convidado, hein? Leandro Espinho já Isso tinha aí. sido indicado por outras pessoas Então bateu. na entendeu? rede. Então, Sim, isso aí. muito legal. Tá convidado. A gente recebe hoje em dia uma felicidade Sim. e também uma dor que a gente tem recebido muito, assim, por semana, 5, 10 sugestões assim, de pessoas ou de assessorias de imprensa e não cabe. Então, muito legal ver você falar do Leandro, porque algumas pessoas já tinham indicado ele pra gente. Não, ele é muito bom. Vai ser um prazer Ele é receber muito ele bom. aqui. E mais uma pegada de produção executiva, né? Pelo que eu... Sim, ele tem um time bom que trabalhou, inclusive tem uma turma que trabalhou com ele no Catar e eles já trabalharam ano passado na maratona. E ele trouxe de novo essas pessoas, até quando acabou a maratona eu falei, cara, tem que trazer fulano, Beltrano, Ciclano. E até porque eu falo, não é porque o cara é bonito, é feio, é magro, é gordo, não. O cara tem que ser bom. Isso aí. Tem que ser bom, responsável, entendeu? Tem que estar com essa pegada. Isso Então é isso. Às vezes não é o que ri mais, ou o que ri menos, que é o mais amigo ou não, mas esse cara sendo bom, você tem que ter no teu time. Se você puder ter no teu time, é bom que você tenha. Entendeu? E Travi, uma dica de um livro ou de um filme? Cara, eu tenho um livro que parei de ler e voltei a ler até agora, que é do Marcos Vinícius Freire, que hoje é vice-presidente de olímpico do Flamengo. Ele era do comitê, ele foi até meu sócio lá atrás, antes de ser sócio da Dream, a gente era sócio da Give Me Five. E o Marcos Vinícius era um dos sócios, que é um livro que chama Resolva, que é muito de resolver problemas disso aí. Ele foi chefe de delegação vários anos. E é um livro bacana para que as pessoas acham, né? Problema você vai resolver de um jeito ou de outro, mas você tem que ter a ideia, né? Porque às vezes eu começo a fazer, às vezes antes de eu fazer um evento, eu estou na montagem do evento, estou pensando já na desmontagem do evento, como é que pode ser a desmontagem, porque não é só montar, não, tem que botar o evento na rua. Como é que você vai desmontar naquele horário, né? Numa área de lazer, que tem criança passando, no tempo menor, né? Isso é 360, né? Não é só você entregar, né?
Tem que entregar a cidade limpa também, né? Eu faço questão de entregar limpa. Muito O legal. cara nem saber que teve evento, né? Muito legal. Porque é todo o impacto, né? E aí, aproveitando uma última pergunta aí, esse movimento também hoje em dia que vocês fizeram, né, na Maratona do Rio, corridas infantis ou para a família, né? Como é que você vê essa celebração? Que são corridas menores, né? Então, a gente já fazia umas corridas, até antes de ter na maratona, a gente fazia uma corrida de São Sebastiãozinho, que a gente pega uma marca grande de adultos e a gente bota uma corrida infantil, porque o filho às vezes vê o pai correr, ele sai para correr, ele quer participar também. Então, a gente não tem vencedor, a medalha é para tudo que é criança, às vezes faz sorteio de brinquedo, aí chama atrações, chama um palhaço, chama um brinquedo, bota infláveis. Então, é muito legal, porque isso aí é o teu futuro cliente, né? Se ele gostar, né? Tem criança que começou a correr, às vezes encontra numa corrida, o cara vem com a foto. Pô, eu participei dessa corrida lá atrás, que meu pai me levou, o cara tá correndo pra caramba hoje, não parou de correr, entendeu? Vira uma memória afetiva. Memória, né? E na maratona a gente tem a maratoninha, que é muito legal. Muito bacana, que tem vários entretenimentos, é muito mais também do que só uma corrida infantil. E como é que é, assim, na prática, a corrida? Como é que a família... Como é que é? Então, começa... a gente fez, às vezes, começava com carrinho. Mãe empurrando... Tem uma categoria para empurrar o carrinho. Legal. Né? O brinquedo, que a criança vai, a criança nem corre. Aí depois tem criança com 2 anos e pouco que corre do lado do pai com a tira na mão e vai, e aí corre 25 metros e chega e ganha medalha e vai. Muito legal. E os pais também, às vezes tem aquele pai que nunca correu muito, mas quer que o filho corra também, né? Você vê esses casos que o pai quer que o filho ganhe a corrida, né? Que a famosa psicanálise diria que é a projeção, né? A projeção. Quer que o filho realize o que ele não realizou. Então, a gente, de um tempo para cá, antigamente a gente botava até o tempo, né? Com chip no pé das crianças, a gente resolveu que não tem mais isso, porque aí não tem problema de não ganhar. Então todas as crianças não têm nem tempo, né? Eles chegam e tal. A última maratoninha a gente botou um número em branco. Quantas pessoas, mais ou menos? A maratoninha a gente tinha mais de 1.500 pessoas, mais de 1.500 crianças de várias faixas etárias. E aí compra o kit por pessoa? Não, às vezes o kit comprava a camisa da criança e o do pai também para correr junto. Aí tem, às vezes, o pai e a mãe, aí comprava camisa adicional, entendeu? Legal. Vem com dois. E aí você adiciona mais um. Tem muita corrida infantil hoje em dia. Tem muita corrida infantil. Tem algumas fantasiadas. Agora, Melo, eu queria na parte mais técnica, assim, de vendas da Maratona do Rio, até para quem não conhece absolutamente nada da maratona, só conhece o evento, mas não sabe o detalhe, quer participar. Como é que é a Maratona do Rio? São 60 mil pessoas, mas... Como é que se divide ela? Explica para quem não conhece. Então, a gente... Antes eram em 2 dias, era sábado e domingo, né? Antes era um dia só, depois a gente foi aumentando as distâncias e hoje nós temos 4 distâncias, que é o 5, 10, 21 e 42. E aí na quinta-feira à tarde, como já é feriado, a gente faz uma prova à tarde, nas 16 horas, no aterro de 5 quilômetros. É mais uma prova mais festiva, que é uma prova que até uma pessoa que vai correr a maratona domingo, ele pode participar, porque não está ali visando performance, né? Então, é uma prova que a gente começa a entregar kit na quarta-feira, na quinta tem essa prova, muita gente já chega de manhã, né, no aeroporto, pega o kit, já vai correr a prova de tarde, depois vai para o hotel, depois vai correr. Como 5 km é uma prova rápida, né? Assim, de tempo, a gente consegue... o aterro já está fechado, a gente depois abre o aterro para os carros, né? E dá um tempo que não atrapalha muito a cidade. E aí a gente conseguiu esse ano, explicando a população, explicando a prefeitura, a gente botar a prova de 10 quilômetros na sexta-feira, que não é feriado na cidade, mas a gente também vai mobilizar o aterro por pouco tempo, para a gente poder fazer essa prova, que é uma prova mais de performance, é largada às 7 horas da manhã. A gente acredita que 11 horas o aterro já esteja aberto. Isso na sexta-feira, né? E a prova de 5 deve ter umas 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. A de 10 quilômetros também tem 12 mil pessoas, 13. A gente ainda está vendo patrocinadores que vão correr. E a prova de 21 quilômetros é no sábado de manhã, que sai do Leblon, 6 horas da manhã, é a maior prova, que tem mais de 25 mil pessoas.
E no domingo tem a prova de 42, que larga do aterro e chega no aterro, vem no centro, vai no Leblon, que é uma prova para mais de 15 mil pessoas. E tem gente que corre a prova no sábado e tem que corre no domingo, que chama o desafio. Então ele ganha uma terceira medalha. Ele ganha a medalha do 21 no sábado, a medalha do 42 no domingo e ganha uma terceira medalha do desafio. Existem outras provas internacionais, tipo na Disney, tem uma prova que as pessoas começam a correr na quinta-feira e fazem todas as distâncias. Né? Esse ano a gente tem mais de 600 pessoas que se inscreveram nas 4 provas. Não vai ter medalha esse ano para essas pessoas, até porque a gente não abriu essa modalidade. Né? Porque não é... Então a gente sabe que as pessoas vão fazer, porque a gente viu lá o CPF, viu o nome, e a gente viu que tem mais de 600 pessoas esse ano. Esse grupo aí gosta muito, né? Que gosta muito, vão fazer e vão estar com as 5 medalhas, que as 4 que ele ganhou, mais a do desafio, né? Porque ele se inscreveu no desafio, se inscreveu no 5, se inscreveu no 10. E já está esgotado já? Esgotou, está fechado a inscrição. Já abriu quando? Cara, a inscrição abriu logo depois acho que foi no ano passado. Logo depois já esgota rápido. Legal demais. Isso aí. A marca Maratona do Rio já é uma marca da cidade, praticamente, né? É uma prova que está no calendário oficial, é uma prova oficial da cidade. Nos apropriamos da marca. Isso aí. Já é nossa, é nossa. Isso aí. E é legal que ela compôs bem ali no calendário, né? De ser nessa Sim, época do uma ano. época que a gente não fazia nessa época, a gente mudou. Por causa do feriado de Corpus Christi, que é um feriado nacional, né? E essa mudança foi quando? Foi uma mudança bem estratégica e foi boa, né? Cara, deve ter uns 7 anos, 8 anos, eu acredito. Antes era algum mês Era no último final de semana de junho, que era sempre no último final de semana de junho, entendeu? Entendi. Aí depois de um tempo a gente botou no feriado de Corpus Christi, aí modifica de acordo com o feriado religioso, né? Então a gente fez isso. E aí a cidade agradece, né? Agradece. Muito bom, muito bom. Com Isso certeza. Orgulho da cidade, pô. Muito legal, muito bacana. Nacional. Gera impacto positivo de todos os lados, na saúde, na economia. Com certeza. Muito legal, Travis. Muito bom, né? Foi ótimo. Agradecer, bom demais, com certeza. Obrigado. Que bom que vocês aí gostaram. nessa literalmente correria para a chegada da maratona, se disponibilizar esse tempo aqui para conversar com a gente. Foi obrigado, muito bom. Foi muito bom. Mesmo. Obrigado. Bacana. E vamos para a próxima, né? Com certeza. Em breve, deixa a gente treinar um pouquinho, né? Pra gente não... A gente vai lá, né, Alan? Vocês podem fazer um podcast ao vivo. Fazer a gente correndo. Podcast ao vivo. Fazer que nem o Pedro Paulo lá, a gente lá correndo. Estamos aqui. 5 eu já fiz. 5 eu já fiz também. Já fiz com o Bernardo também. Quer dizer, o Bernardo fez lá na frente e eu fiz um pouquinho depois. Bernardo, eu tô comprando os peitos dele. Mas obrigado, Travis. Foi ótimo. Valeu. Bom demais. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. Sigam a gente. Sigam a gente aí, né? Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, YouTube. E se inscreve no Spotify. Também passa a seguir lá para ficar sabendo em primeira mão quando a gente lança esse episódio. Né? Isso aí, ative o sininho do YouTube, que é muito importante. E você que é da corrida, manda lá nos grupos do WhatsApp pra galera não perder essa entrevista com o João. Com certeza. É sensacional. Valeu, gente. Obrigado, gente. Falou.